Agora sim. Agora São sim. as ferramentas. São as ferramentas que nós temos que estar atento a essa educação digital. Não tem jeito, não. É o futuro. Agora sim. Então, Agora tá beleza, mestre. beleza. Então, eu estava Vamos lá. falando justamente sobre essa minha saga. E aí, se você acompanhou anteriormente ou cortou, eu tenho que repetir. Não, acompanhei. Deu para acompanhar a sua trajetória toda, Espanha, a Exato. questão do navio É, e não ia que você ficou chegar, lá de eu já quarentena. estava. Isso, eu já estava chegando nas. Houve um desvio de rota e nós íamos atracar em Lisboa. Também a autoridade de Lisboa entenderam que esse navio estava com algum tipo de problema, algum hóspede que estava cometido pelo vírus, e isso compromete toda uma, não só a tripulação, mas todos os hóspedes. Aí desviamos a rota de Lisboa e fomos para Cádiz. Cádiz é uma cidade na Espanha, uma cidade que faz fronteira com Marrocos. É atravessar Marrocos, África e Europa. É onde justamente passamos pelo Estreito de Gibraltar. E de lá fomos a Cádiz, fomos recepcionados muito a toque de caixa, com mais de 80 ônibus, um comboio para levar mais de 2.000 pessoas para o aeroporto. Segundo, eu participei de algumas negociações, algumas negociatas ainda a bordo, e eles queriam nos levar para o porto. Eu digo, mas vai nos levar para o porto 5 horas da manhã? Qual é a estrutura que tem nenhum porto 5 horas da manhã? Então, o mais acessível no momento é nos levarmos, melhor dizendo, levarmos para o aeroporto, porque lá tem infraestrutura, tem banheiro, né, tem lanchonete funcionando, enfim. Ainda não estava no cume da pandemia. Tanto sim que eu cheguei lá no domingo, me hospedei nesse hotel, um hotel, por sinal, muito caro, que eu não tinha reserva, eu não ia para lá, eu ia para o Porto. Meu percurso começava pela Universidade do Porto, depois eu ia à Universidade de Salamanca, ia à Universidade de Bolonha, ia à Universidade de Frankfurt, Cologne, depois eu ia fazer uns trabalhos em Bruxelas, em Brux, cidade de Brux, que é chamada Cidade das Bruxas, depois eu ia para Amsterdã, Roterdã, e de Roterdã eu ia para Londres, encerrava a minha, claro, antes eu passava depois da Espanha eu ia a Paris, para de Paris eu ir para a Itália, para Bolonha. Mas aí começaram os compromissos serem cancelados. Eu digo, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E o pessoal super apavorado, né? Os sócios super apavorados dentro do navio. E aí o navio tem que voltar para o Brasil. Eu digo, não existe essa logística. O navio vem para aqui justamente nessa época para fazer manutenção e começar com o turismo europeu, porque justamente estava se aproximando que a época da primavera para começar o verão. Mas aí, Sim. cara, deu tudo errado. Infelizmente, o percurso que eu tracei, eu fui acometido por percalços, e de repente, como eu estava falando, eu tive que acionar meu network e entrei em contato primeiro com a minha ordem maçônica, né, e depois com a ordem dos advogados, onde eu tive todo o apoio do presidente atual, doutor Fabrício, o apoio também do meu amigo e irmão, doutor Coutinho, que é o presidente atual da Caixa de Assistência,
foram as pessoas assim, através também de outro colega meu, através de Marcelo Almeida. Teve um outro colega nosso que eu estou fugindo aqui o nome, mas é uma figura que me deu uma atenção incrível, muito, muito, muito atencioso comigo. Talvez no meio eu me lembre, que é forçar demais. Mas assim, graças a Deus que eu me articulei e no dia que eu tive um ultimato, que eu teria que sair do hotel para poder ficar na rua amargar o que alguns dos nossos patrícios amargaram, sobretudo aqueles que estavam com parco recurso, não teve condição de pagar uma passagem, porque a passagem ficou muito cara. Para você ter uma ideia, eu paguei um trecho somente de Lisboa para o Rio de Janeiro e Rio de Janeiro para Salvador, eu paguei quase R$ 8.000. Então, foi assim um esforço hercúleo, que eu não tinha disponibilizado esse dinheiro, o dinheiro que eu tinha levado, eu tinha feito um sacrifício para poder fazer uma economia, para levar um dinheiro para lá e eu ter uma confortabilidade. Então, como eu tinha recursos ainda em mãos, eu terminei me safando. Mas não foi brincadeira não, cara. Foi muito difícil, foi muito doido, eu fiquei muito apavorado, eu passei por momentos de terror. E o que mais me chamou a atenção foi hoje que eu li uma coisa, Giovanni, que um amigo falou o seguinte, né, que a gente só conhece os amigos, os verdadeiros amigos, no momento que nós estamos em apuros, quando nós estamos passando por alguma dificuldade, ou doente, ou então nessa situação que eu me encontrava, mas que poucos poderiam me ajudar, que ninguém ia tirar do bolso dinheiro para poder me tirar de lá. Agora, eu recebi algumas mensagens de solidariedade, mas fiquei assim, muito assim, Giovanni, eu lhe confesso, fiquei muito assim, indignado de não receber nenhum apoio institucional de uma instituição, uma autarquia federal, a qual eu configuro como primeiro vice-presidente, escolhido pela minha chapa, né, que nós ganhamos, né, essa eleição, que foi a última eleição do Conselho Regional de Educação Física, e eu não recebi nenhuma menção, nenhuma mensagem de solidariedade. Então, aquilo me machucou mais ainda. Ao contrário senso, eu recebi várias mensagens da Ordem dos Advogados, da Seccional da Bahia, eu recebi mensagem do presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados, Felipe Santa Cruz, e não recebi mensagem alguma, nenhuma citação de como eu estava me desenrolando naquele momento. Mas tudo bem, já passou, não guardo mágoa quanto a isso, porque eu vim mais forte. Talvez eu cheguei no Brasil preparado para viver esse momento que nós estamos vivendo agora, que ora vivemos, que é um momento de isolamento social, um momento muito complicado, onde as coisas estão se agravando, se avolumando em uma trajetória que a gente não sabe como será após esse período. O fato é que eu voltei e foi muito louco, porque até Bocão disse assim, pô, Mestre Odilon, você está aí no meio do Atlântico, volta, Mestre, eu sei que você sabe aí hidrocapoeira, mas volta aí para a gente, quer dizer, na TV Bahia, né, citações no Jornal Nacional, inclusive até em Fantástico, mas, infelizmente, a instituição a qual eu sou investido em uma função importante, eu sou segundo da escala hierárquica, não é verdade? E eu não recebi nenhuma assim. E aí, rapaz, como é que tá? Como é que tá você? Como é que tá a saúde? Como é que tá a cabeça? Como é que tá o seu emocional? Então, irmão, isso para mim... Pois não. Veja bem, o que importa é o seguinte, rapaz. Essa nossa jornada aí de luta pela valorização profissional, o que importa é que ela está reconhecida pela sociedade e pela categoria. Essas pessoas, elas passam. A instituição fica, as instituições ficam, a sociedade também permanece aí de alguma forma. Então, vamos deixar de lado aí essa coisa aí de conselho e etc.
Deixa eu lhe fazer uma pergunta Não, sem interessante dúvida. aqui. Eu só toquei porque faz parte. Eu só Não, toquei no pode, porque eu assunto. também falei que você ajudou, né? É, Nessa coisa. Então é exato. importante que faça Não é registro. nada pessoal. Não é Não, nada não, pessoal. claro. Mas sinceramente, no meu lugar, eu não faria somente eu diria, uma manifestação a nível institucional. Eu faria muito mais. Eu me preocuparia com o meu par, que ali estava numa Com situação certeza. eminentemente complicadíssima, porque É, ali eu fui porta-voz dos meus companheiros de viagem, por eu ter a formação jurídica, né, eu ter sido assim uma pessoa assim muito, eu diria assim, conquistada, assim, com atenção dentro do navio, pela minha maneira de ser, pela minha simplicidade, pela minha humildade, entendeu? E pelo meu uhum. carisma, que eu tenho um carisma especial, independente disso. Mas o nosso tema, você pode se sentir à Isso, vontade e eu estaria aqui à disposição. Isso faz parte da maravilha. saga, porque eu estou escrevendo, entendeu, um livro sobre essa questão, praticamente sinalizando a minha biografia, e eu não poderia deixar de citar esses fatos. Claro, claro, com certeza. Mas eu vou te fazer uma pergunta aqui, mas eu não vou pedir para você não responder de imediato, não, porque eu vou primeiro fazer uma saudação aqui a várias pessoas que já entraram aqui na nossa live e mandar um abraço. Eu costumo fazer isso, tá? Então, deixa eu te fazer a Beleza. pergunta. A pergunta é o seguinte: o nosso grande amigo, professor Hélio Campos, também conhecido como Mestre Xarel, ele, no seu livro Capoeira na Escola, ele definiu algumas linhas da capoeira, né? Ele fala da capoeira luta, esporte, lazer, dança e arte, folclore, filosofia de vida e fala da capoeira educação. E aí eu queria entrar num tema interessante, a pedagogia da capoeira. De que forma, mestre, você com sua experiência toda que você tem aí, essa bagagem toda que você tem, na educação física, no direito, na capoeira, inclusive de nível internacional, de que forma que a gente poderia incorporar a capoeira na escola, realmente? Como é que a gente poderia envolver até para que tivéssemos, de repente, um programa ou uma política pública em que tanto o Estado quanto municípios pudessem investir nisso, né, na capoeira da escola. Então, eu queria que você falasse da importância da pedagogia da capoeira e como ela poderia ser inserida na escola. Tá? Um abraço para o nosso companheiro Pablo Mariana, O Lia raio Tadeu, Marcos, Lucas, paga minha Mel, tese aí, a grande paratleta Mônica Veloso está aqui com a gente grandão também. marrom, Esteve comigo semana grandão. passada numa live maravilhosa. Cordeiro, a Academia Fight Center. Thalia, um abraço para o pessoal lá de Seabra, também aqui presente, marcando aqui na nossa live. Então vamos lá. Dila, me fala aí um pouco da importância da pedagogia da capoeira e como a capoeira poderia ser incorporada no ambiente escolar. Como é que ela poderia ser aproveitada como conteúdo da educação física? Olha, desde pequeno que eu tenho uma fama de ser marqueteiro. Eu não quero fazer nenhum marketing, mas eu pedi até aqui o parceiro que está aqui comigo, um colega, que eu sempre peço assim, alguém, ex-aluno e tudo, que sempre venha me ajudar e presenciar e filmar essas lives minhas. Eu não quero fazer nenhuma propaganda, mas eu vejo que a resposta está por aqui, né? Na minha tese doutoral, defendida em 2014 na Universidade de Salamanca, eu venho com a seguinte temática: a experiência da potencialidade didática pedagógica da arte da capoeira como veículo de educação não formal nos níveis de educação pública e privada nas escolas da cidade de Salvador, da Bahia, Brasil. Ou seja, eu fiz uma tese onde eu pude narrar os meus 35 anos de relevante serviço prestado nas duas redes públicas de ensino, a municipal, na cidade de Salvador, e a rede estadual. Com um detalhe especial, que nessa passagem eu tive durante quase 17, 18 anos, dando minha contribuição na educação superior, na Universidade Católica de Salvador, concomitantemente com a Universidade Federal da Bahia, onde ontem eu participei de uma linda live onde tinha
vários ícones na capoeira contemporâneos, como o mestre Piauí, o mestre Balão, o mestre Jean Pangolin, o mestre Tonho Matéria, o mestre Cabo Jai, tá? E coordenado pelo nosso grande timoneiro Átila Torres, que é um grande mestre de arte marcial, vem fazendo várias lives e pôde contemplar esse grupo ontem, o mestre Zambi também, não posso esquecer, já falei em matéria, e assim, foi uma coisa assim maravilhosa, e o próprio mestre Xarel, e ele fez uma colocação muito pertinente, que eu fui monitor dele na Universidade Federal da Bahia, na disciplina capoeira, ou seja, mestre Xarel, para mim, para você, para todos que se formaram na Universidade Católica, é uma referência. E ele sempre foi assim um grande motivador, abrindo espaço para que nós pudéssemos colocar as nossas experiências, ainda de caráter neófito, mas dando seguridade emocional nos nossos caminhos. Então, o Hélio é uma pessoa assim fantástica. Então, eu me senti assim muito lisonjeado em participar de uma live com tantas pessoas que têm seus acúmulos, têm suas experiências, têm seus trabalhos reconhecidos. E o mestre Piauí, né, que foi também, né, um dos professores da Universidade Católica, teve o seu tempo lá, voltou de novo agora, continua na Universidade Católica, salvo engano, está em outra faculdade, se eu não me engano, Unime. Enfim, então eu poderia dizer na sua pergunta que a pedagogia da capoeira concerne justamente nessa experiência da potencialidade didática pedagógica da arte da capoeira como um veículo de educação, mas como um veículo de educação para transformar pessoas, não simplesmente como uma reintegração social, ou seja, trazer o cidadão à lures da sociedade, não, como transformação de pessoas. Então, eu lutei muito. Desde quando eu iniciei a minha carreira no magistério público, eu sempre, nas minhas aulas de educação física, eu colocava no meu conteúdo programático eu diria, conteúdos específicos da arte da capoeira. A arte da capoeira eu começo a falar depois que eu defendi essa tese, que categoricamente eu tive que estudar a miúde o que seja a terminologia, a semântica e a propedêutica do que seja arte. Então eu fui muito a fundo, estudei bastante, eu fiz um trabalho bastante robusto, né, a nível de ter um grau de sobreexcelência com áudio. Eu tive uma premiação na Universidade de Salamanca e a grande coincidência foi que no dia da defesa da minha tese, tá, teve a presença do nosso saudoso educador, né, assim como Anísio Teixeira foi considerado educador, né, do estado da Bahia, eu também coloco aí para que as pessoas comecem a pensar, sobretudo os grandes educadores, os fidedignos educadores, e uma grande dica para o Conselho Estadual de Educação, pensar no nome de Edivaldo Machado Boaventura, um feirense, um conterrâneo seu, entendeu? Que foi 2 vezes secretário de Educação e criou praticamente e absorveu a ideia da baianização do currículo. Justamente essa baianização do currículo tinha como ponto culminante a arte da capoeira. E eu me lembro que, na época, ele foi um dos meus orientadores da minha tese, e também eu tive o grande privilégio e a grande sorte dele participar do meu tribunal de defesa de tese, e isso foi assunto midiático, né? Saiu no Jornal à Tarde, na própria coluna dele, na época, quando ele era também diretor do Jornal à Tarde, depois ele saiu também, ele fez algumas referências, porque ele presenciou o momento da minha defesa de tese. E eu fiquei muito satisfeito quando ele ouviu de um espanhol dizendo que capoeira é muito mais além do que simplesmente educar. Então, aquilo, para mim, eu estaria recomeçando, eu faria 10 ou 3 vezes, 10 ou mais, 3 vezes, 10 vezes, 30 vezes, uma tese sobre esse objeto de estudo da capoeira. Então, a pedagogia da capoeira, eu não quero fazer nenhuma propaganda, mas está aqui.
Você sabe que a rigor, toda dissertação de mestrado, toda tese doutoral, as pessoas transformam em livro, mas elas não se preocupam em saber se o leitor vai receber aquilo como uma obra literária, porque de uma obra científica ela tem que se tornar uma obra literária, de fácil acesso e aquisição para todos. Então, tem assuntos aqui que, provavelmente, para a minha comunidade da capoeira, são assuntos que, de repente, não vai ecoar bem. Talvez, para a minha comunidade da educação, aqueles que são mais alinhados, né, eu diria, ao estudo, ao aprofundamento do estudo epistemológico, possa interessar. Mas, talvez, para a grande maioria, não possa interessar, porque é uma tese que tem 600 páginas, né? Você tira aí praticamente 20 páginas, você exclui que é só de bibliografia, mas tem a parte das considerações finais, é uma tese robusta, com 5 capítulos, que eu vim traçando, porque eu coloco a capoeira, eu discuto a capoeira, eu boto em xeque a capoeira como oriunda de uma educação formal, uma educação que vem da ancestralidade de gerações passadas. Não sei se você sabe, Joervan, a capoeira era ensinada não só no terreiro, na roda, certo? E na quadra, assim como também ela era ensinada na senzala, sim, nos lugares dos afazeres dos negros, no seu tempo de lazer. Tanto sim que ela foi incorporada, quando ela saiu da zona rural, ela veio para a zona urbana, a capoeira começou a ser o quê? Eu diria assim, uma opção de espetacularização, porque as pessoas passavam, viam aqueles biotipos atléticos jogando capoeira, se arrastava aqui, subia ali, saltava aqui, aonde? Na beira do cais, na beira do cais do Mercado Mudeiro, onde justamente o comércio, o manufaturamento do comércio viria todo do recôncavo, certo? Nos saveiros, e ali no seu momento de lazer, eles estavam iniciando a pedagogia da capoeira, que da rua, da senzala, né, dos porões, não dos navios, porque ainda não tinha essa interlocução, que a capoeira ela passa a ser desenvolvida em terras brasileiras, embora a sua influência, por conta de várias nações étnicas, né, ter como cume a questão da dança, né, do ritmo corporal, a capoeira passa também tem esse elemento muito consubstanciado, com a vivência com os animais, né, a necessidade de se livrar dos maus tratos do cativeiro. Então, a pedagogia, ela inicia tanto de uma geração de lá de trás, por uma influência africana, a passar por várias gerações e gerações de se sistematizar escolas, a exemplo do mestre Bimba e do mestre Pastinha, que inicia a dicotomia da capoeira Angola e regional. Angola e regional, com certeza. É isso aí. Você deu uma verdadeira aula aí, meu amigo. Um abraço também para os professores Wesley, Ivan Pedreira, Fernandes, Amandinha também, minha aluna aí, ligados na nossa live. Vamos falar um pouquinho agora, meu amigão, sobre a questão das políticas públicas. Uma coisa interessante, né? O Dia da Capoeira, ele é reconhecido em alguns estados. São Paulo foi o primeiro estado a reconhecer, mas aqui na Bahia, muito menos em Feira de Santana, nós não temos essa alusão ao Dia da Capoeira, né? E aí eu lhe pergunto, políticas públicas, a gente está vivendo um momento agora de pandemia, e a gente sabe da dificuldade que a sociedade como um todo está passando. E a gente percebe também que as associações, né, de um modo geral, as academias e os capoeiristas estão passando por uma dificuldade. E aí, políticas públicas, a gente percebe, então, que são poucas ou quase nenhuma para essa turma toda nossa aí, né? O que é que você sugeriria para que a gente pudesse corrigir essa distorção que nós temos dentro da nossa sociedade, tanto baiana quanto feirense?
que é a questão justamente da falta de apoio às associações, academias capoeiristas, que nem sequer é refletido no dia da capoeira que nós não temos aqui. Primeiro ponto, preliminarmente, eu quero somente, entendeu, estender a compreensão do que seja política pública. Porque política, no meu modesto entendimento, é comum para o próximo. E ela sendo pública é para todos, e não para um grupo privilegiado. Existem vários projetos, vários editais, entendeu, de projetos sociais para com a arte da capoeira, para com as manifestações culturais, né, que o IFAM muito bem o reconhece, mas reconhecer não é justamente paritar. Reconhecer, pô, eu posso reconhecer meu filho e não cuidar do meu filho. Né? Então, o que se passa com a institucionalização, o que o IFAM entende para a institucionalização, como declarou em 2008, que capoeira é um patrimônio, capoeira é um patrimônio, é um bem do patrimônio cultural e material, ao passo que a roda da capoeira é um patrimônio imaterial da humanidade. Ele não se trata de bem, a roda não é um bem, mas a capoeira é um bem. A capoeira é um bem que vem de gerações para gerações. O seu ensinamento é através do quê? Da transmissão oral. Então, políticas públicas é um dever do Estado e não política de governo. Política pública é um dever do Estado, está lá na Constituição. O artigo 5º, se você for dissecar o artigo 5º, você vai ver, tem dever com a educação, ele tem dever com a cultura, ele tem dever para fomentar o esporte. Então, o Estado brasileiro que nos deve, nós não devemos nada, muito pelo contrário, a nossa resistência que faz com que a capoeira hoje esteja em 5 continentes. A nossa resistência faz com que o comitê organizador da... ia falar Unicef, não é Unicef, é outro órgão que se reuniram, né, da Unesco, eles entenderam que a capoeira, a roda da capoeira, por ser uma atividade democrática, onde você pode fazer em qualquer lugar, inclusive na água. Inclusive na água você pode fazer a roda da capoeira, por isso que eu a denominei de hidrocapoeira, porque hidro é água, capoeira é capoeira, entendeu? É a capoeira na água. Então, isso já é obra nossa desde 1990. Agora ela está tendo uma reluz, porque não tem jeito, a gente tem que procurar novidade, mas novidade de 30 anos atrás. E olha que a capoeira já tem mais de 300 anos aí nessa luta, já foi o Código Penal, como ilícito penal, né, crime, e, por último, na República, na Primeira República, ela configurou-se, né, com os requisitos do Império, a Primeira República, ela configurou-se como contravenção penal. Ela só veio sair justamente do Código Penal definitivamente na Constituição de 1946, quando Getúlio veio com aquele discurso populista. Não só a capoeira, como o samba, as religiões de matriz africana, o candomblé, todas essas expressões culturais tradicionais, que é uma sigla, uma insígnia europeia, ao passo que ela, americana, ela se transforma expressão cultural tradicional, traditional cultural expression. Então, são siglas que já estão sendo trabalhadas como direito do autor, como a própria propriedade intelectual, que concebe direito do autor, direito de marcas, patente, né, que é uma mistura aqui na lei 9.297, que é a lei das marcas, e a nossa lei de direito de autor 9.610, e a de direito de computação, direito internet, etc. e tal, ou seja, o direito digital, a 9.609. Quer dizer, são leis que foram promulgadas em 1998, mas são leis recentes, são eixos normativos
que ainda não está inserido na nossa cultura, e isso tudo dificulta o entendimento daqueles que necessitam efetivamente dessas políticas públicas. Nós temos a Lei 10.639, que obriga a rede pública e a rede privada a inserir os ensinos da África e da afrodescendência, para justamente o brasileiro resgatar a sua identidade cultural. Tudo isso é política pública, tem que começar pela educação. Existe também essa expansividade na comunidade, porque a capoeira está na comunidade. A capoeira está na comunidade. Então, o que necessita justamente dessas políticas públicas são aqueles mestres que estão lá na rabada. É esses que precisam do status quo, é esse que precisa se profissionalizar. O Estado precisa reconhecer o trabalho que ele vem fazendo, tirando milhares de crianças do mundo do crime, do mundo da perversão, do mundo dos vícios, das masmorras. É isso que nós temos que entender que o Estado está nos devendo. Então, política pública é dever do Estado, e não média de governo para dizer, eu estou fazendo isso, que não sei o quê, isso, aquilo. Nada. Está na Constituição. Não cumpre porque não quer. Agora, como o povo brasileiro precisa aprender a votar, precisa realmente buscar, resgatar essa educação, que nós temos um déficit muito grande ainda, entendeu? A nível educacional de analfabetismo, entendeu? E de analfabetos potenciais, ou seja, letrados impotenciais. Então, nós precisamos de política pública, primeiro, para educar nosso povo, para que o povo entenda a sua cultura, a cultura que tem. Porque o povo entendendo a cultura, como eu vi lá na Europa, o tempo que eu morei lá, que eu morei na Europa de 2008 a 2014. Então, eu conheço, justamente reconhecido um patrimônio material da humanidade. Na Argentina, é um patrimônio material da humanidade. A mandala, né, da Índia, porque é um patrimônio cultural da imortalidade. Por quê? Porque tem acesso todo o universo, todo o povo do universo tem acesso àquele momento de, eu diria, socialização, e por que não dizer, na capoeira, eu costumo dizer, vadiação com alternativa. E você fez parte do evento da Católica e você me ajudou muito nessa vadiação com alternativa. Essa foi boa. Ô, mestre, eu costumo dizer assim, olha, políticas, quando a gente fala em políticas públicas, em alguns setores, como, por exemplo, educação, saúde, segurança, meio ambiente, não pode ser política de governo, é uma política do Estado. Então, independente de ser o gestor público, Odilon, Giovão, quem quer que seja, aquilo tem que continuar, né? Ela tem que ter ali um planejamento com metas e objetivos de médio, curto e longo prazo, aonde ele prevaleça tecnicamente, independente de quem venha assumir politicamente uma gestão. Então, só uma observação assim rápida para reforçar para as pessoas que estão nos assistindo, que vão nos assistir, porque essa live vai ficar gravada e nós vamos depois compartilhar dela, tanto no YouTube quanto no Facebook. Então, quem não está assistindo ao vivo, se quiser assistir depois, vai estar lá gravado, bonitinho. Um abraço também para o professor Emanuel, que está conectado aí conosco, aqui de Feira de Santana. Abração, Emanuel. Tamo junto. Você falou agora há pouco... Você sabe que Feira de Santana é um grande arsenal de capoeirista. Aí nós temos amigos nossos da antiga que já estão juntos. A exemplo do mestre Lopes, o mestre dele que é Nonato. Nonato é uma pessoa que, Ave Maria, não sei nem se está vivo ainda, mas se tiver e estiver nos ouvindo, um grande abraço para Nonato, porque a Feira de Santana, embora esteja já no início do sertão, mas ela ainda tem uma reminiscência aí do Recôncavo. Ela tem uma reminiscência do Recôncavo. Feira fica justamente ao derredor, né? Ali, Barra de Paraguaçu, ali, né? Paraguaçu, aquele rio ali onde tem a Pedra do Cavalo, ali, né? Paraguaçu, Paraguaçu que chama ali, né? Então, aquela área ali, cachoeira... Aqui são duas bacias, né? Aqui você tem o Paraguaçu e tem o Jacuípe, que passa aqui.
O Jacuípe, Bem na exatamente. região, Mas o os dois rios. Paraguaçu é que tem justamente a incidência do recôncavo. E, Aham, efetivamente, como dizia o meu saudoso amigo, que infelizmente, né, foi para o Oriente Eterno, nosso amigo, nosso grande ícone da educação e da cultura, nosso irmão Jorge Portugal, ele tem um livro muito interessante, O Subaé Banhará o Mar. Muito interessante. Eu li, fui para o lançamento. é verdade, Aliás, é verdade. Portugal era muito meu Bom de amigo. livro. Portugal, eu não fui empregado de Portugal, eu fui colaborador do colégio que Portugal criou. Olha o nome que ele criou o colégio, ele que deu o nome. Einstein, Colégio Einstein. Então, Einstein. Portugal foi uma figura, Jorge Portugal, foi uma figura que pensava além do tempo dele. Ele era uma pessoa carismática, a inteligência dele é inenarrável. Ele era uma pessoa fácil de falar, fácil de compor, fácil de criar, entendeu? Fácil de ensinar. Foi meu professor de português, aprendi muito português com ele. E vou lhe dizer mais, viu, Giovanni? Quando eu estava Ah, na época, eu escrevi minha tese doutoral em dois idiomas. Eu escrevi em espanhol, porque eu tive que aprender espanhol. Eu fui para a escola oficial de espanhol na Espanha, aprendi o espanhol, né, que eles ensinam para o estrangeiro. Eu me lembro que eu disse como é a diversidade cultural, né, a multiculturalidade, né? É mais a multiculturalidade do que a diversidade. Eu tinha colega chinês, alemão, como é que chama? Indiano, eu tinha colega romano, romeno, cara, todas as nacionalidades ali dentro de uma sala de aula. E eu disse assim, é verdade, eu sempre na minha formação educacional, eu sempre era o precoce. Por exemplo, eu fazia a sexta série, eu tinha 11 anos, meus colegas tinham 13, já tinha 14, eu era sempre o caçulinha. Agora, nessa época desse investimento em um outro idioma, o mais velho era eu, tanto sim que tinha umas atividades classe e extra-classe, e a professora dizia, o mais velho do grupo é o Jorge. Eu digo, só contaram para a senhora que eu sou o mais velho. Mas o meu coração, galera, é de baby. A galera aí pirava comigo. Dei aula de capoeira para meus colegas, que eu cambiava, né? Eu cambiava o meu conhecimento, de capoeira, as minhas habilidades, em troca para que eles me ensinassem. Porque você sabe que papagaio velho para falar dá trabalho, né, meu camarada? Papagaio velho para falar dá trabalho. Mas mesmo assim eu me debrucei. Eu acho que tinha muita corrente contra, dizer assim, que nada, esse cara vai para lá fazer doutorado, ele vai conseguir nada, ele não vai fazer, etc. Porque as pessoas batem nas costas, foi como hoje um amigo meu me falou, o Jorge Santa Rosa, ele mandou uma citação lá no Facebook, ele disse que esses amigos que dá tapinha nas costas e que dá abraço eu diria assim, como é que chama aquele abraço que minha avó falava? Abraço de urso, se Justo. saia dele, porque é de urso, se saia dele, porque na hora que o bicho pega, ele cai fora e você tem que se virar, dar seus pulos. Então, o que é que aconteceu? Eu fiquei muito tempo fora e olhava assim, eu digo, pô, cara, eu estou tantos quilômetros de distância, eu não vim para aqui para brincar. Eu vim para aqui para levar o título deles e vou levar. Deu trabalho, Jovan? Deu. Oi, meu camarada, tinha época que minha rotina de estudo era 8 horas por dia. 8 horas por dia. Por isso que eu fui acometido pelo frio, com essa artrose que eu tenho bilateral, mas eu pensei lá atrás, antes, e declamo da seguinte forma: se você já jogou capoeira no chão, na água não tem diferença não. Ou seja, eu criei a técnica de capoeira em 1990 e eu fui para a Europa para estudar com 44 anos de idade em 2008. Então você faça a conta rapidamente aí, você veja o tempo que eu levei de maturação para criar algo novo, uma nova forma de se fazer capoeira, mas não é uma outra capoeira, é a mesma capoeira, somente eu trouxe uma alternativa pedagógica. Acabamos de falar aí de pedagogia. A hidrocapoeira é uma alternativa pedagógica da arte da capoeira, simplesmente
Nunca passou pela minha cabeça eu ser protagonista de criar outra capoeira, até porque você não cria o que está criado. É muita pretensão, chega a ser burrice do cidadão você criar o que está criado. É verdade, é verdade. Mas aproveitar aqui e parabenizar por essa adequação que você fez, né? O método hidrocapoeira, eu lembro que eu estava na faculdade sendo seu aluno quando você começou a conceber esse método. Realmente é algo espetacular. Deixa eu aproveitar aqui desse momentinho aqui também, mandar um abraço para o Gabriel, para o pastor Tiago Furtado, também conectado com a gente, o colega Weber, a minha aluna também, Mel Maia, um beijo, Mel, obrigado pela sua presença também. Deixa eu te fazer uma pergunta mais aqui, nosso tempo está quase encerrando aqui pelo Instagram, mas tem uma pergunta interessante para te fazer aqui. A BNCC, a nova BNCC, mestre, faz uma referência muito forte à questão da transversalidade. Como é que a gente poderia trabalhar com a capoeira em temas transversos dentro da escola? O que você apontaria aí para a gente? Brother, veja bem, a gente poderia, a própria 10.639 de 2003 e a 11.645 de 2010 são leis que vieram justamente para dar esse eixo norteador à LDB, a 93 e 94, sobretudo no seu artigo 26, onde inicia-se, na verdade, a descolonização curricular, ou seja, aquilo que nós fomos colonizados pelos jesuítas e ficaram, segundo Arnaldo Nisquier, ele fala muito bem que Marquês de Pombal veio para o Brasil para bagunçar a educação brasileira, porque a educação, quando estava na mão dos jesuítas, a educação era de pura qualidade. Você já deu aula em colégio de padre, eu também já dei aula em colégio de padre e de feira, e nós sabemos que a educação, eles são bastante portugueses, né? Eles são bastante colonizador. Mas eu, graças a Deus, com minha ousadia, o meu jeitinho de ser, eu consegui implantar a capoeira no Colégio Sacramentina, no Torre de Julho, no Marista. Né? Tive momentos que eu pude substituir o nosso amigo, irmão, mestre Nenel, que migrou para Brasília, nunca mais eu tive a oportunidade de ver esse irmão. Mestre Nenel, às vezes, fazia viagens longas com os maristas e me permitiu, né, me Nenel é o filho de, proporcionou. Nenel é o filho de Bimba? Não, não, não. Nenel Não. era outro. Nenel, filho de Bimba, não. Leléu. É Leléu. É Ah, tá. Leléu. Não é Lelé. Nenel, é Leléu. Nenel, E ele foi eu fui assim. aluno de Nenel também lá em Salvador. Nenel é o filho de Bimba, tem um trabalho, tem acúmulos É, bastante fantástico, fantástico. conhecidíssimo. É, Eu ele é o tive seguidor, aula com ele o é o mestre seguidor. Gilberto em Itabuna, que foi na minha infância e adolescência, e depois já jovem adulto com o Nenel lá em Salvador, na Academia Realce, ali na Pituba. Gente Legal. boa. O Nené é um seguidor da escola da luta regional baiana criada pelo pai dele. Eu dizia Isso, criada, adaptada, porque, na verdade, adaptado, a gente, quando adaptado. tem. É adaptado. Quando nós temos uma origem, a gente começa a disseminar espécies. Quando nós temos origem, começamos a disseminar espécies. Então, a capoeira, na verdade, ela como eu falei anteriormente na nossa conversa, ela vem da onde? Da zona rural. Depois ela migra para onde? Para a zona urbana. Da zona urbana, nas ruas ainda, na comunidade, nas festas de largo, na beira do cais, entendeu? Onde Minha internet aqui. Desconectou legal aqui. Tá saindo aí, Karina? Travou.
Caiu a conexão aí do nosso convidado Odilon. Estamos aguardando se ele consegue retornar para a gente retomar e encerrar aqui a nossa live. A internet dele deve ter caído lá. Aproveitar aqui e mandar um abraço para Maria Gabriela, Netinho, Itz Neto, meus alunos aí, gente boa. Tá mudo? Então, desculpe aí que teve um intruso aí que me telefonou, não sei para quê. Uma hora que eu digo, olha, eu estou ocupado, eu estou falando de algo que eu tenho devoção, algo que eu tenho vocação e tenho razão para falar. Por quê? Como devoção, eu sou um capoeirista. Como vocação, eu sou um professor, e um professor de educação física, onde pude interagir com outras áreas do conhecimento, com outras linguagens, para mostrar qual é não só a utilidade, mas a potencialidade de nossa disciplina educação física. E, como tal, ousava em colocar conteúdos programáticos as 4 unidades, a capoeira sempre foi ponto filé, sempre foi ponto culminante. Eu dava basquete, dava desportiva generalizada, como fala muito bem mestre Hélio Xarel, né, que nós aprendemos no tempo de formação para profissional de educação física. Enfim, eu sempre acreditei no potencial da capoeira. Inclusive, agora, nesse percalço que eu tive no meu percurso para a Europa, que eu ia fazer várias apresentações em vários centros acadêmicos do mundo, a exemplo da Universidade de Salamanca, a exemplo da Universidade de Porto, a exemplo da Universidade de Bolonha, que é a mais antiga da Europa, porque é a universidade mais antiga do mundo, que infelizmente não está na Europa, está no Oriente Médio. Engraçado, vim aprender isso na Europa. Mas, assim, o que eu digo é a contribuição que a capoeira tem, e ela é bem, digamos assim, marca registrada, não só como sua roda, como patrimônio imaterial da humanidade, mas assim como a capoeira, a arte da capoeira é um patrimônio, é um bem do patrimônio cultural e material do Brasil, não pode engessar. A capoeira está aí para poder trazer outras alternativas. A capoeira hoje está na holística, a capoeira hoje tem terapia, a capoeira hoje cura, ela transforma pessoas. Então, o tema das minhas palestras que eu ia dar na Europa era justamente a arte da capoeira. Né? A arte da capoeira no processo da educação para a transformação do cidadão. Dá até uma música, né? A arte da capoeira como processo de transformação para o quê? A educação do cidadão. Né? Então, através da educação, você transforma o cidadão. É isso que eu quero dizer em rápidas palavras. Major Evan, sinceramente, sua frase está anotada aqui, viu? Ótimo. Eu fico muito grato. Que bom. Eu fico muito grato, e não só grato, mas contemplado pela lembrança. Tá? Nós temos uma relação muito amistosa, muito legal. Como você bem colocou no início, não importa quem passa, o que importa é quem fica, e quem fica somos nós, porque nós que fazemos as coisas acontecerem. Nós estamos, né, a serviço das instituições, não as instituições a serviço nosso. Então, isso é bom que isso fique mentalizado, seja no hipotálamo direito ou no hipotálamo esquerdo de qualquer ser, eu diria assim, razoável. Então, eu fico muito grato, eu fico muito contente, porque você me convidou. Eu estou participando de várias lives por todo o Brasil, até no exterior mesmo, me chamam da Espanha, me chamam de Paris, ou me chamam de lá como é que chama? Da Alemanha. Tem vários capoeiras, ou seja, a capoeira hoje está em 5 continentes. Então, a capoeira simplesmente não é uma luta.
Capoeira é uma arte multifacetada e policênica, como bem falou no início, que você disse que Hélio vê a capoeira como esporte, como luta, até como Isso, filosofia de vida e como como modo de filosofia. ser. Como filosofia Isso. de vida e como modo de ser. Né? Como modo E de aí, ser estético, quem é que não quer curtir ser a capoeira com aquele corpinho todo delineado, todo arredondado, todo musculosinho, sem barriga, sem nada? Mas tem um capoeirista barrigudo, tem um capoeirista idoso da terceira idade, tem um capoeirista que é portador de deficiência, tem um capoeirista que é portador de deficiência visual, de deficiência, né? Síndrome de Down, deficiência auditiva, não é isso? Então, a capoeira está em todas as esferas as quais o universo nos proporciona. verdade, verdade. E nós que estamos na Semana da Cultura Nordestina, né, mestre? Então, trabalhar a transversalidade da capoeira nas nossas escolas, que é uma proposta da nova BNCC, justamente focando esse multifacial que você acaba de citar, é justamente o que se pretende, o que a gente gostaria de ver implementado nas escolas, aqui em Feira de Santana e também na Bahia como um todo. Pedir desculpa, deu uma quedinha naquele momento aqui a nossa conexão, mas mandar um abraço aqui para minha aluna Maria Gabriela, que entrou aí também, Neto, meu aluno Netinho, gente boa, joga muita bola esse garoto. A Companhia da Bola também acompanhou, Luiz Gaúcho do PCdoB, Moisés, que entrou agora há pouco, e o nosso amigo também aqui, nosso camarada de capoeira, nosso camarada, né? Ari Passos, grande Ari, também pré-candidato, só que aí em Salvador, ele que é irmão de outro capoeirista também, o Aldir Passos, grandes camaradas aí da capoeira. Meu amigo, muito obrigado pela sua atenção. Anotei muita coisa aqui que é interessante, que pode ser aproveitada naquilo que nós estamos tentando elaborar, que é o nosso projeto de mandato para um eventual mandato realmente aqui na Câmara de Vereadores em Feira e, quem sabe, também, de certa forma, contribuir para o novo gestor municipal também com um programa de governo em que o esporte, a educação e a cultura possam não apenas serem coadjuvantes, como normalmente acontece, mas que possa, de fato, estar dentro de uma perspectiva de valorização e, consequentemente, de contribuição para a nossa sociedade ter dias melhores amanhã. E nada melhor do que trabalhar em cima de educação, cultura e esporte, que fazem isso daí, contribuindo para, principalmente, as crianças e a juventude, que são o futuro do nosso país. Um grande abraço, muito obrigado. Você está no caminho certo, eu desejo muita sorte para você. Você sabe que esse caminho é um caminho difícil, mas conseguindo, nós temos que louvar o mandato que não é nosso, é dos nossos eleitores. E essa transversalidade, eu vou lhe dar uma dica, não no interno, não no privado, é chamar o que a Lei 10.639 chama, trabalhar com artes, trabalhar com história, trabalhar com português, trabalhar com a própria matemática. Você pode explorar muito os movimentos de capoeira com matemática, quem sabe até seduzir os garotos a gostar dessa lógica, né? Porque muitos meninos sentem dificuldade. Você vê que a nossa grande, digamos assim, a nossa grande falha é justamente os nossos alunos gostarem de duas principais matérias: a comunicação, que é o português, né? E a matemática, que é a lógica, cara. E a capoeira está aí para entrar como eixo transversal e trazer, motivar esses pressupostos alunos, essas futuras gerações, a caminharmos juntos. Eu estou com você, que precisar de qualquer coisa, embora não tenha nenhum título aí em Feira de Santana, mas adoro a joinha da princesa. Nunca tive nenhuma namorada aí. Mas como hoje eu estou em tranquilidade, quem sabe que uma joia da princesa conquiste esse coração velho de um sexo sexagenário com 50 anos de prática de capoeira e 30 anos de insistência, teimosia com a técnica da hidrocapoeira.
Muito obrigado. Deus te pague. Deus te pague, ilumine seu caminho, ilumine sua família. Você é um menino do bem, Amém, meu irmão. você é uma pessoa maravilhosa. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Eu que lhe agradeço, mestre. Um abraço para Emerson Gomes, presidente da nossa central Força Sindical, que entrou agora há pouco aqui no finalzinho da live. Nossa amiga Dinha também, que parabenizou pela live. E Aldir Passos também, camarada aí da capoeira, que enalteceu aqui. Mandou um abraço para você também, mestre Odilon. Grande abraço a todos. Obrigado, meu irmão. E um abraço especial, ô Giovan, um abraço especial ao nosso colega, nosso irmão, mestre Jean Pangolin, que tem um excelente trabalho, um professor universitário adjunto da Universidade Federal do Recôncavo, homem de grande estirpe, de grande consideração. Perfeito, maravilha, maravilha. Muito obrigado a todos aí. Mestre Jean Pangolin. Isso aí, achei a todos, meu irmão. Abraço. Um abraço. Tamo junto, firmes e fortes. Tamo junto. Valeu. Obrigado, galera. Quinta-feira, estaremos de volta na quinta-feira, falando sobre cultura com Maíla Pita. Aproveite, participe, vai ser outra live sensacional. Um abraço.